Olá, nono ano, sejam muito bem-vindos a mais uma aula. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre evolução, o processo evolutivo. A gente já teve essa aula lá no Zoom, né? Mas vamos dar aquela mais uma revisada aí no nosso conteúdo. Vamos abrir aí na página 287, inicia ele falando um pouquinho sobre o que é evolução. A evolução, turma, ela é um processo de modificação dos seres vivos ao longo do tempo. Então, esses seres vivos vão sofrer algumas transformações. Transformações em suas características, na sua morfologia, né, no geral, na sua própria genética, tá? Que vai acarretar nessas outras mudanças que a gente falou. Mas nem sempre se acreditou que funcionasse dessa maneira. Na Grécia Antiga, pessoas como Aristóteles e Platão, que nós já vimos, né? Falamos lá em Origem da Vida, acreditavam que as espécies eram fixas, que a partir do momento da sua criação até os dias atuais deles ou atuais nossos, elas não haviam sofrido nenhum tipo de modificação, que elas tinham sido criadas daquela maneira, seja pela natureza, seja por um ser superior, e que elas continuavam assim ao longo do processo dos anos. E essa teoria se chama fixismo. Depois, houveram outras pessoas que trouxeram novas luzes para essas teorias, né? Falando sobre transformismo, que na verdade as espécies passavam por transformações sucessivas ao longo da história evolutiva. E só muito depois veio a ideia de evolução, que é essa transformação, né, durante um tempo, um período de tempo, é a evolução biológica dos seres. Mas como que esses cientistas, essas pessoas que estavam estudando, né, a transformação dos seres, conseguiram chegar a esse resultado? Através de alguns processos que corroboram ainda hoje para a teoria evolutiva, de que ela existe, de que a evolução é uma evidência, é factual, né? Então, a primeira dela é a anatomia e embriologia comparada. Então, percebendo os embriões e percebendo a anatomia dos indivíduos, eles percebem grade de parentesco naqueles indivíduos. Aí na imagem nós podemos observar alguns órgãos que são compartilhados pelos mamíferos, tipos de ossos, né, estrutura óssea. E todos eles são aparentados por estarem em grandes grupos mamíferos. A embriologia comparada mostra para a gente também, né, naquela imagem que eu mostrei para vocês lá no Zoom, que eram vários embriões que eles iam se diferenciando conforme o processo de transformação embrionária. E tem estágios da embriologia dos seres vivos, principalmente dos tetrápodes, que nós não conseguimos diferenciar uma espécie da outra, um grupo do outro, o grupo de répteis do grupo de aves, do grupo de peixes, do grupo de mamíferos, porque são muito parecidos os embriões. Isso dá a identificação. Provavelmente todos eles vieram de um ancestral em comum. Todos eles fazem parte, por exemplo, do grande grupo dos cordados, né? São animais que têm notocorda, tubo nervoso dorsal, cauda aposanal. Então, tudo isso a gente consegue observar ali na questão embrionária desses seres, quando a gente observa todos os embriões de forma conjunta. Além disso, a partir dessas questões embrionárias e anatômicas, nós temos dois tipos diferentes de órgãos, que são órgãos homólogos e órgãos análogos. Órgãos homólogos são os órgãos que têm a mesma origem embrionária, mas por razões ambientais tomaram formatos diferentes. São os órgãos que têm a mesma origem embrionária, mas funções diferentes. Como exemplo aí, ó, o membro superior desses 4 diferentes tipos de animais: seres humanos, dos gatos, dos golfinhos e dos morcegos. O osso em amarelo é a una, tá? É um osso que faz parte do nosso antebraço. E aí ele também está fazendo parte dos membros superiores dos gatos, dos golfinhos e dos morcegos. Cada um na sua proporção, mas fazendo parte da mesma origem embrionária. E também nós temos órgãos análogos, que desempenham a mesma função, mas têm origens diferentes. No exemplo, nós temos um pássaro e uma borboleta. Todos os dois têm asas, todas as duas asas servem para voar, mas elas têm origens diferentes. As asas das aves são uma modificação nos membros superiores, e as asas na borboleta é um apêndice
que tem na parte torácica do corpo, também é algo a mais, como se fossem as antenas ali dela, só que na parte torácica, e com especialização para o voo. Outra coisa que os seres vivos podem ter, né, que vão identificar aí um processo de modificação corporal durante a linha do tempo, né, a passagem dos milhares de anos, são os órgãos vestigiais, que são órgãos que já tiveram uma função, uma funcionalidade, que ela foi se perdendo ou modificou a sua funcionalidade. Nos seres humanos, por exemplo, nós temos o dente ciso, nós temos o apêndice, nós temos o cóccix, tá bem? Que são órgãos vestigiais, órgãos que eram utilizados no passado para uma outra função que não a de hoje. Mas não só nos seres humanos, nós temos em baleias, em animais como cobras, órgãos vestigiais de patas. Nas baleias, das patas traseiras e nas cobras, né, das patas dianteiras e traseiras. Então, significa que, em algum momento na história evolutiva, o ancestral daquele animal possuía patas, tá bem? Além disso, nós temos os fósseis. Nós temos várias evidências. Nós temos os fósseis. Os fósseis, eles são evidências de um passado na Terra. Pode ser o próprio animal, pode ser a imagem da pata gravada, pode ser um órgão que ficou preso ali e foi fossilizado, foi gravado e transformado junto com aquele substrato que estava em volta em rocha, tá? Eles normalmente não, eles são encontrados em rochas sedimentares, que são aquelas rochas que formam várias camadas, umas sobre as outras. Essas camadas vão prensando esse indivíduo e vai ficar gravado na rocha ou a formato, ou, por exemplo, fezes do animal, o resto dos alimentos, enfim. Tudo isso pode ficar ali como uma evidência. Nós também temos a bioquímica comparada, que aí vai comparar proteínas, aminoácidos parecidos, né? A gente tem aí, no exemplo, comparando com macacos, bois e carpas. Carpas são peixes. A diferença entre os aminoácidos, se eu não me engano, na hemoglobina, isso mesmo, na hemoglobina, que é a célula ali do sangue. Então, quanto mais aparentado, menor a diferença entre essas espécies bioquímicas. A gente também tem a diferença no DNA. Por exemplo, macaco, um chimpanzé tem 2% de diferença no DNA de um ser humano, tá bem? E para frente, né, as pessoas foram inventando, né, criando, não inventando de evolução, mas criando teorias evolutivas de como havia acontecido essa evolução. A gente tem a primeira teoria que a gente vai estudar aí, que é o Lamarckismo, criada pelo Jean-Baptiste Lamarck. O Lamarck, ele acreditava que tudo aquilo que você, indivíduo, usava na sua vida, né, órgãos, eu digo, usava como órgãos, tanto que você usava mais os braços, eles iam ficar mais fortes e isso ia passar para os seus filhos. Então, e se você usava menos, eles iam atrofiar e não iam passar para frente. Então, é a famosa lei do uso e desuso, e também dos caracteres adquiridos. Então, a partir dessas duas leis, Lamarck criou a teoria dele, de que se você utilizasse alguma característica, ela ia prevalecer e ela ia ser passada pela geração para frente. Isso no indivíduo vivo. E esses caracteres podem ser modificados e passados. Essa é a ideia do Lamarck. E o Darwin, que criou o darwinismo, ele já tinha uma outra ideia de que o ambiente selecionava as características mais adaptadas. Por exemplo, se eu pego pelo lamarquismo, né? Eu tenho um bico, eu sou um pássaro, tenho um bico, um determinado bico fino. Cada vez mais, se eu tentar comer sementes maiores, esse bico vai ficando mais forte e eu vou passar esse bico para as minhas próximas gerações. Essa é a ideia do Lamarck, tá? A ideia do Darwin seria, basicamente, né, o que ele escreveu no livro dele, que animais de bicos mais finos, em locais com sementes mais grossas, que precisavam de bico mais robusto, na verdade eles iam morrer e só iam sobreviver aqueles mais adaptados, aqueles que tiverem a característica que é favorável para aquele ambiente. Essa é a teoria da seleção natural. Em poucas palavras.
Deixa eu passar aqui. A teoria da seleção natural é a mais aceita hoje, mas com algumas modificações que nós vamos ver no neo-darwinismo. O Darwin, ele então criou essa teoria, vigorou durante muito tempo, mas depois da luz da genética, com o aparecimento da genética, ficou melhor entendido como é que funcionavam essas questões. Então, funciona basicamente desse jeito. Nós temos um material genético. Esse material genético ele sofre sucessivas mutações. Se essas mutações, algumas mutações vão se traduzir em caracteres, em características. Se essa característica for boa para a sobrevivência daquele indivíduo, ela vai ser passada para frente. De que maneira? Ele não vai morrer. Se ela for deletéria, se ela for ruim, esse indivíduo vai morrer e a característica assim com ele. Ou seja, são selecionados apenas, é como se fosse um funil onde você só passa se você tem aquela determinada característica. Então, as características, as mutações, elas aparecem de forma aleatória na natureza e o ambiente seleciona elas, tá bem? Um resuminho do que a gente teve lá na nossa aula sobre evolução e as teorias evolutivas. Um beijo, pessoal. Tchauzinho e até a próxima.